A função do hospital espiritual é amparar, acolher e tratar, e dar caminho. Essa é a função do hospital espiritual. E é isso que a gente busca nos médicos. Essa entrega, essa vontade de ajudar, o conhecimento possível. É isso que a gente busca. Essa vontade de servir, de querer realmente e efetivamente auxiliar aqueles que estão passando pelos poderes da dor. Não com julgamento, mas ser muitas vezes apenas uma escada para que o outro cresça. Esse é o nosso trabalho. Sirva e ame. Faça o melhor que você puder. Entregue tudo que for possível dentro das condições que você tem. Faça tudo o que você puder. Que a recompensa não vem da matéria. A recompensa ela vai uma coisa chamada sossego, na sua paz e na sua tranquilidade. E talvez quando você vier para o meu lado, e a gente vai ver quando você for recebido, a maneira como você vai ser recebido por nós. É isso, meu filho. É o único bem que vale a pena. Tudo aquilo que se torna impossível para os homens se torna possível para Deus. Joaquim, um espírito de alto gabarito, vamos dizer assim, a qual eu me aconselho com ele por inúmeras questões de sabedoria e vivências pretéritas naquele tempo. Bloco 3. Cirurgia espiritual. Objetivo: compreender o que ocorre em uma cirurgia espiritual. Como é feita uma cirurgia espiritual no plano astral? Como é feita uma cirurgia espiritual para você diz uma visita? Socorro espiritual para o paciente está aqui? Isso. Ou você diz uma sala de cirurgia? Não, o paciente está aí, né? O senhor vai fazer uma cirurgia espiritual. Aqui a gente vê o senhor colocando algodão e não sei se é álcool. Explica um pouco esse processo, tanto desse lado, quanto o que acontece realmente do outro lado. Vamos lá. Normalmente na minha sala de cirurgia há inúmeros espíritos atuando. Não somente o que você está vendo. Você vê a mim e mais ou dois atuando através dos médicos. Mas é muito maior. Ao que chamam de residentes, não é? Há pretos velhos na sala de cirurgia, há caboclos, há freiras, tem uma freira que trabalha, que é uma clara, que trabalha na sala de cirurgia, que é um espírito amigo nosso, está sempre presente. Caveira é um dos auxiliares também na sala de cirurgia. Enfim, são nomes espíritos. Dentro da parte da matéria, ao atendimento, ao paciente da maca, ele vem com uma ficha de atendimento, obviamente. Com aquela ficha, ele coloca as queixas, a qual busca auxílio e amparo. Dentro daquelas queixas, é feita uma anamnese dentro daquele paciente, daquilo que necessita, daquilo que ele veio buscar, e ele é atendido. Nós utilizamos pouquíssimas ferramentas. Como a cirurgia não tem corte físico, porque não precisa, que é a cirurgia dada do corpo espiritual, então não há necessidade de elementos de corte. Por exemplo, as mulheres utilizam uma pinça para direcionamento do tubo, da energia, alguma coisa nesse sentido. Mas nós vamos algodão, álcool e soro. Basicamente, esses são os elementos que nós usamos para a sala de cirurgia. E a fita micropore, que é uma fita que a gente utiliza para concentrar a energia da cirurgia espiritual a que vai ali no paciente. Esses são os elementos que é utilizado. Em cima daquilo que o paciente colocou na ficha, daquilo que a gente faz a anamnese do paciente naquele momento, é realizado o procedimento e as devidas orientações. Para ser passado dentro desse processo, talvez ali uma fitoterapia, via de massagem, as orientações de outros atendimentos, retorno, questões que são orientadas pelo médico receitista que está junto ali. Dentro desse contexto, fisicamente, basicamente é isso. São as marcas, os pacientes, a maneira como vão entrando, também vão saindo. No contexto espiritual, a proteção em todos os campos da casa. Dentro da sala de assistência, há uma triagem de amparo desses pacientes. Os médicos que estão dentro vão recebendo informações, muitas vezes, os pacientes têm prioridade de atendimento. Na porta, assim como você vai no hospital, há uma recepção desses espíritos que vão passando para a sala de cirurgia, e eles são encaminhados. A equipe médica já está atuando, mesmo eu estando em outro paciente. Ok. Os meus amigos, a minha equipe, já vai atuando naquele paciente, mesmo eu não estando nada. Quando eu chego naquele paciente, por vezes, eu só finalizo o atendimento que a equipe
no plano espiritual, já finalizou. E dentro desse atendimento é o quê? Removido, muitas vezes, energias densas, miasmas, entendido o contexto de doença daquele paciente, de que melhor forma ele pode ser encaminhado, quais as devidas orientações para ele posteriormente, depois disso. Muitas vezes converso com os guias espirituais desse paciente também, muitas vezes, para tentar entender o contexto, a qual ele chegou ali, e o caminho é se direcionado muitas vezes, mas sempre respeitando o livre-arbítrio do paciente, a qual motivo ele veio ali naquele momento, e dando continuidade aos tratamentos, se for necessário. Não é só o que atua, inúmeros amigos utilizam o campo de doação do médico para atuar na cirurgia. Equipe, nós temos neurologistas, traumatologistas. A minha principal especialidade é traumatologia, a DOM. Mas eu atuo em todas as áreas. Mas, às vezes, eu peço para algum amigo atuar, que tem uma habilidade em algum campo, em alguma área, e ele utiliza ali as mãos do médium. Mesmo ele estando vinculado ao aparelho do médium, ele consegue fazer a cirurgia, muitas vezes, atuando ali. Não há necessidade de eu me afastar para que ele venha, por total. Eu tava... E aí... Pois não. E aí? Pode falar. E aí? O senhor... Pode falar. Tá bom. Eu tava sob a impressão que vocês não precisam ter especialidade médica como se tem na Terra, porque vocês fazem a cirurgia espiritual, que seria em si só uma especialidade? Não seria isso? Exatamente. Claro. Exatamente. Nós não precisamos. É claro que a gente estuda todas. Mas para atuar na sala de cirurgia, você não precisa ter especialização médica. Em inúmeros casos, uma própria sala de cirurgia, eu chamo Joaquim para atender. Por exemplo, Joaquim, você nesse paciente, a necessidade de ir com você. Joaquim, sem saber, sem ler, sem escrever, sem conhecimento de órgão nenhum, sem conhecimento de nenhum aparelho, ele consegue curar o paciente através daquela remoção, daquela energia, daquele perispírito. Porque aquele tipo de energia, aquele perispírito está muito mais próximo ao preto velho, a um Exu, a um padre, a uma freira, ou a um espírito sem religião nenhuma, que ele tem maior conhecimento daquele tipo de energia, para remover aquela energia. Então, como é que ele conseguiria fazer isso, não sendo médico? Não só os médicos curam. Os apóstolos eram médicos? É o que eu pergunto para você. Padres que curam encarnados, mesmo que auxiliam com a sua bênção, com a sua oração. São médicos de efeito físico. E tem um apoio, muitas vezes, dos seus guias, mesmo inconscientemente, que conseguem auxiliar e curar, independente de conhecimento nenhum da medicina. Então, não é de obrigatoriedade. Você tem conhecimento da medicina. Nós, médicos, para coordenar um trabalho como esse, eu preciso, e cabe a mim essa responsabilidade. Mas todos os espíritos que atuam sob a minha tutela, atuam sob a minha tutela, dentro de uma sala de cirurgia. Conhecendo ou não da medicina espiritual, eles conseguem sim curar. A medida de cura, ela não é apenas para médicos, atuam médicos espirituais. Inúmeros espíritos atuam na medida de cura, e você não precisa ter conhecimento. É bom que saiba, meu filho, é bom, a vida atrapalha. Às vezes a arrogância e a prepotência atrapalha mais ainda, porque leva você a dar diagnósticos, dar prazos, dar ideias, que por muitas vezes vão se usar contra você. Claro que sim. Para que as pessoas não acusem contradição na sua fala, me explica o seguinte. Quando o senhor falou, eu não faço diagnóstico, porque isso pertence à medicina dos encarnados. Eu vejo uma inconsistência no espírito, vou lá, trato aquilo, e aquele peso daquilo que estava se iniciando não somatiza no corpo físico, pelo menos eu entendi assim. Então, por que o senhor necessitaria, sendo traumatologista, um neurologista em determinada situação, um cardiologista, se, por assim dizer, a própria cirurgia espiritual seria para um médico a especialidade única e igual de todos? Entendi, é ótima a sua pergunta. Porque mesmo eu não necessitando para vocês, para nós é importante. O funcionamento dos órgãos,
entender qual o nível que está sendo estudado dessa doença, o quanto ela está entranhada no seu corpo, enquanto há chance. Então, para nós importa, para vocês não. Eu uso muito desses amigos especialistas para me ajudar, assim, para fechar diagnóstico, até para mim, nós mesmos, para a medicina material. Mas não é uma sentença de que você não consegue auxiliar se não tiver conhecimento dessas patologias específicas. Um neurologista que apenas atua com vasos na região cerebral tem uma capacidade, sim, de atuar na remoção, no entendimento de como aquela doença pode se manifestar, inclusive, em outros órgãos, nas movimentações musculoesqueléticas, por exemplo, como pode reverberar em outros órgãos. Então, isso para nós auxilia, não é fator determinante. Sim, senhor. Então, é necessário que o encarnado esteja dormindo ou inconsciente, esteja em jejum, tanto de comida ou de alimento, como de relação sexual, para realizar uma cirurgia espiritual? Não, de maneira nenhuma. Ainda a cirurgia não há. Obviamente, que impede que você se mantenha em pensamentos elevados. É difícil você encontrar a pessoa doente com pensamento elevado. Normalmente a pessoa está com dor, está com sofrimento. Ela está buscando elevar esse pensamento. Então, a gente pede no atendimento à distância, assim, que essa pessoa se prepare antes, ela cumpra alguma série de regras antes, para receber a visita e o amparo espiritual. Mas não de regra, no atendimento presencial, ela vai cumprir algumas regras antes. Posterior à cirurgia, sim, que ela tem que fazer melhor uso da energia a qual ela receber. Isso ela precisa. Isso ela precisa ter como responsável da cirurgia espiritual. Além do que o senhor já explicou e que a gente também vê como instrumentos utilizados por vocês, você pode falar um pouco mais quais são os instrumentos utilizados por vocês, médicos espirituais, do lado espiritual? Tem certeza que tem tecnologia que talvez a gente nem conheça, ou vocês usam somente o conhecimento próprio do espírito de vocês? Não, aparelhos que nós utilizamos. Por exemplo, quando a gente vai fazer algum implante em perispírito, quando a gente vai remover algumas doenças específicas em órgãos energéticos, coração, vocês têm máquina de raio-x, né, que faz a captação da imagem do raio-x. A gente consegue ver se alguns órgãos energéticos, a cirurgia, qual vai ser a capacidade de acoplamento daquela cirurgia espiritual. O quanto vai conseguir ter eficácia naquela cirurgia ou não. Alguns equipamentos. O nosso conhecimento em si vai além da própria matéria. Equipamentos materiais médicos são muito parecidos com os de vocês, de certa forma. Não há uma grande diferença, mas é a maneira como eles atuam sem barreiras físicas, que é o que é a grande dificuldade de vocês. Quando atuam no perispírito, não há tanta necessidade de aparelhos físicos para atuação. Para nós, não. O que pode o paciente fazer para facilitar o sucesso da cirurgia espiritual? O que pode fazer, o principal coisa, meu filho, é entendimento sobre a doença e entregar. Entender e não gerar uma revolta. Entendimento que naquele momento é um momento de resgatar a sua fé. Esse é o principal momento. Cumprir as regras das orientações pós-cirurgia, que são as 5 regras principais que a gente coloca. Ter fé, acreditar no plano superior que está em Deus, ouvir a desenvolver a sua fé a partir do processo da cirurgia também são os principais pontos. Vamos para o bloco 4, casos comuns e experiências marcantes. O objetivo é relatar situações e aprendizados. O senhor poderia relatar um caso marcante que tenha acompanhado? Eu sei que o senhor falou de um que tinha um câncer atrás do rim, né? Isso.
Vamos lá. Tem nos olhos, existe no livro do meu filho, feridas, principalmente as úlceras varicosas, que ela vem trazer uma mensagem muito grande de resignação do paciente, que é muito difícil de tratar muitas vezes. A gente acompanha pacientes, por exemplo, com feridas com mais de 40 centímetros na perna, 30 centímetros na perna, da base do joelho, e elas têm difícil cicatrização. A gente faz cirurgia espiritual e acompanhamento desse paciente com magnetismo e a cobalto vermelha, são das cirurgias. E aí a gente avalia pacientes que estão há mais de 10 anos em tratamento, apenas com bandagens e tratamento curativos, essas cicatrizes fecharem por completo. Isso acontece frequentemente. Casos de tumores, por exemplo, agressivíssimos, aonde o paciente precisa de remoção geral da região afetada. São tantos problemas de depressão, que as problemas emocionais como depressão, ansiedade, pacientes que saem do quadro de tentativa de suicídio para uma vida normal, completamente normal, aquela dependência química, pacientes que têm altíssimo grau de dependência química, que depois dos tratamentos espirituais conseguem abandonar a drogadição, drogas altamente agressivas ou que causam grande dependência química, como crack, por exemplo. A gente consegue remover essa dependência do paciente. Então, são inúmeros casos, meu filho, que acontecem frequentemente dentro do nosso trabalho. O senhor pode apontar um que foi mais o senhor pode apontar um que foi mais marcante para o senhor ou para a equipe, que gerou uma comoção, um comentário? Eu tenho um paciente, esse é um importante, um morador de rua, dependente químico, que tinha alto grau de dependência química de crack, por exemplo. Ele fazia cirurgias espirituais com morador de rua, num local aqui na região. E depois de uma cirurgia, depois de algum momento, ele encontrou esse paciente arrumado, trabalhando, uma roupa social, agradecido pelo tratamento a qual ele fez, estava livre da dependência química. Então, é um dos casos. Uma menina que tem problema na perna, como para você também, uma perna que há muito tempo não conseguia fechar a ferida da perna, há mais de 10 anos, por exemplo, o tratamento de magnetismo, de cobalto, cirurgias, tratamento por um período de mais ou menos 6 meses, aproximadamente. A perna encontrou a cicatrização total, da base do joelho até o tornozelo. São alguns casos, meu filho. Vindo em pensar, são tantos pacientes que nos relatam, a gente não soma, não entra no contexto dos trabalhos em si, para falar agora principalmente um. Curiosidade. Já aconteceu de o senhor ter tratado um paciente que depois de desencarnar, o senhor encontrou ele no mundo espiritual, ele foi agradecer ao senhor? A gente acompanha, então. Claro, a gente acompanha desencarnes frequentemente. Frequentemente a gente acompanha desencarnes. Alguns já se manifestaram, de certa forma, acontecer, por exemplo, uma filha que acompanhava uma mãe. A mãe em estágio avançado num câncer. Mas a mãe na sua fé, acreditando no tratamento, na vida, mas um caso grave. E a filha, dando por entender também o processo da sua mãe. E a mãe veio a desencarnar um tempo depois, devido ao processo da própria doença, muito avançada, enfim. E há um tempo depois, a própria paciente veio. E houve uma comunicação da mãe em agradecer pelo próprio trabalho, né? Através de uma médium, agradecer pelo trabalho que foi feito para ela, que era o momento a ser cumprido por ela, dando a mensagem para a filha, nesse sentido. Então, isso acontece, sim, essa ligação para conosco, não é? Você tende a amar aqueles que lhe auxiliaram com verdade, né, meu filho? Então, esse amor você leva para o outro lado também. Você também carrega o amor, o carinho, o afeto que foi entregue. Então, sim, já aconteceu de algum paciente que o senhor tratou sim. Através do Maico? Sim, acontece. Através do Maico. Acontece. Desencarnou. Isso é frequente. Isso é frequente. Que desencarnou e no mundo espiritual encontrou o senhor para agradecer.
frequentemente. Recebemos ele no hospital para o reparo dessas feridas. Frequentemente. Isso acontece. Faz quanto tempo que o senhor trabalha através da incorporação dele? Dentro desse menino, existem dois momentos. O primeiro momento foi da negação, aonde a gente via, ele participava de terreiros de Umbanda, participa, né? E a gente vinha em manifestações esporádicas, dando para ele a informação do nosso trabalho que vinha a ocorrer. Esse período entre manifestações e a decisão de estar junto, não por decisão nossa, mas por uma vibração dele, demorou aproximadamente 2 anos, 3 anos, aproximadamente. Só nesse período de pequenas manifestações, aonde havia necessidade de dor, de sofrimento, de doenças, que foi nesse sentido. Esse trabalho, oficialmente, quando ele aceitou a missão, faz aproximadamente uns 6 anos, mais ou menos. Então, somos aí aproximadamente 8 anos. Tem que estar do início até o ponto de agora. Houve conversa sua com o Dr. Fritz e participação do Roberto Barbosa, médium do Dr. Fritz, para que ele, então, por assim dizer, entrasse de cabeça nesse trabalho que realiza com o senhor no Hospital da Caridade? Óbvio. Eu lhe falei dos laços que nós temos com o Fritz, não é? E dentro desse papel, sim, solicitei ajuda a Fritz para me auxiliar nesse processo. É um pouco difícil. E aí houve, sim, a presença de Fritz junto ao médium, em um momento oportuno, que a gente pôde dar por iniciado a decisão dos trabalhos. Houve uma conversa muito amistosa com o Fritz, onde ele veio realmente mostrar e tirar os medos do médium, porque até então, essa mediunidade é muito mal vista, ela é muito mal acolhida e amparada, inclusive, pelos centros religiosos. Então, ele também não havia na região um amparo e nem uma orientação. Tanto que esse trabalho sempre iniciou sozinho e ele veio caminhando sozinho. Não houve um amparo de ninguém, a não ser nosso e o menino Fritz Roberto, que auxiliou muito nesse trabalho, no início do trabalho. Inclusive, foi a próxima até um trabalho seu. Graças a Deus. Não entendi muito bem essa do trabalho seu. O senhor pode explicar? Vamos lá. Assim, o menino ficou aproximadamente um período de 1 a 2 anos perdido. Ele vinha buscar auxílio em casas religiosas que tinham esse cunho espiritual, espiritualista. E todos não fecharam a porta. Todos disseram para ele, não, eu não quero, eu não vou lhe ajudar, não se meta nisso. Isso não é bom para você, vai atrapalhar a sua vida. Até que teve um momento a qual eu encaminhei ele a um local. Quase foi a loucura. Ele quase foi a loucura. E aí houve sim uma expressão bem forte do nosso trabalho, na manifestação, onde eu me manifestei junto a uma equipe que estava lá e determinando o que ia acontecer daqui para frente. Até então, ele não me conhecia, nome ainda, não sabia quem eu era, não entendia o processo que tinha medo. Mesmo sendo médico da Umbanda, a qual ele frequentava já o processo mediúnico. Mas é um pouco diferente, porque não tem essas questões religiosas. Então, como não havia essa categorização do nosso trabalho, ele não tinha segurança. Depois disso, ele conseguiu entrar em contato com esse menino, com o menino de Roberto, a qual eu e o Fritz fizemos vamos dizer assim, uma organização para que ele se encontrasse deste do céu. Porque um menino numa região do Brasil e o outro é no outro extremo. São totalmente diferentes as cidades. Mas eles precisavam se encontrar para dar início. Para que futuramente, aí sim eu falo do futuro, o trabalho que os dois venham a desenvolver juntos. Aí é um outro momento que vai acontecer. Graças a Deus. E você estava presente, de certa forma, o seu trabalho, porque nesse momento
Foi aproximadamente quando eles começaram a comunicação, ambos. Então, Ele auxiliou muito. então ele assistia o diálogo com os espíritos e ele viu um diálogo com o Dr. Fritz ou ele viu outros diálogos? Eu não sei dizer o tempo. Exato. O trabalho comigo já existia antes dessa comunicação. O trabalho já existia. O que o diálogo fez é conseguir promover e encurtar o caminho. Entendeu? Claro que sim. Muito obrigado. Encurtou o caminho entre os dois. Já ouvi o trabalho ainda de forma velada, minha com medo, mas ele estava perdido. Foi a comunicação através do trabalho dele que ele conseguiu dar, materialmente falando, norte ao trabalho, com o Roberto. Que bênção. Fico muito feliz, muito agradecido por essa possibilidade de também fazer essa ponte, né? Meu filho, você não tem ideia quando seu nome reverbera aqui desse lado. Graças a Deus. Muito obrigado. Fico muito emocionado. Existem casos em. É poder pontuar, meu filho, porque você tem um quinhão de responsabilidade nisso. Eu quero lhe agradecer pessoalmente agora. Quinhão de responsabilidade nisso, no que o senhor fala? Tudo que aconteceu, trabalhos como esse que aconteceram, talvez você não possa compreender. Mas no trabalho como esse que acontece aqui, tem a sua participação. Graças a Deus. Não direta, mas existe. Graças a Deus. Muito obrigado. Muito agradecido, viu, doutor Arickson? É um presente o senhor me dizer isso, que eu recebo realmente como um presente, que não me vejo merecedor, mas que me emociona e me alegra muito de um espírito como o senhor ter tanta humildade de dizer isso a um encarnado como eu. Muito obrigado. Meu filho, precisa de um espírito como você vir à Terra para servir de meio. Vocês são os meios que nós encontramos. E somente espíritos de alta responsabilidade. Não estou falando de grau de elevação moral. Estou falando de espíritos comprometidos com o propósito da vida. Aquele que não se atém ao medo. Que não, e se tem medo, vai com medo. Que continua em frente. Por mais que a vida mostre o contrário, você continua lutando. É esses espíritos que fazem a diferença na Terra. Graças a Deus. Muito feliz, muito obrigado. Existem, Dr. Arickson, casos em que a cura espiritual acontece instantaneamente? Claro que sim. E normalmente isso acontece você sozinho. Numa oração. Paredes de hospital viram muito mais oração que igreja. Oração honesta do que igreja. Não é assim? Do que muitas igrejas. Às vezes, isso no âmbito espiritual, né? Você com você na sua fé. Dentro de uma sala de cirurgia, por exemplo, a gente consegue desmaterializar nódulos facilmente. Isso acontece instantaneamente. Pede para paciente, no caso, a gente, se ela tem um cisto, um nódulo, não sei, na mama, por exemplo, a gente faz a cirurgia e pede para ela sentir o nódulo. Ele some. Aí ela vai fazer um exame de imagem e ela realmente está curada. Não tem mais nada de resquício. Mioma, som, isso é comum demais de acontecer. Claro. Isso é comum. Claro que sim. Já materializamos alguns órgãos, os nervos, na sala de cirurgia, olho nu dos médicos, vendo, por exemplo, materializar o nervo ciático de uma paciente, por exemplo, a paciente com nervo ciático inflamado, e aí materializar ele a olho nu para os médicos que estavam ali vendo, transcender a pele, né? E eles na sala de cirurgia observando aquele nervo exposto. Graças a Deus. O senhor chegou a comentar um pouco sobre isso, mas fala um pouco mais. Quais são as doenças mais comuns que o senhor trata no hospital espiritual? Bom, doenças comuns. A gente é muito conhecido por tratar doenças como câncer, realmente. E muito paciente com câncer, todo tipo de câncer. Doenças respiratórias, problemas uterinos, miomas. São todas as doenças, meu filho. É difícil para você uma só.
por que eu falo do câncer? Vamos lá. Por que a gente fala dessas doenças? Porque os pacientes que realizam os tratamentos da casa são pacientes de câncer e doenças autoimunes. Então, os pacientes eles ficam em acompanhamento, não passam pela cirurgia. Faz a cirurgia espiritual e eles participam de um acompanhamento de tratamento. Assim como a TRA também. A TRA é um trabalho que a gente realiza para doenças emocionais, desequilíbrios e desordens emocionais. Quase não tem hoje, né? Então, a gente tem um tratamento muito eficaz para essas doenças, que, além da cirurgia espiritual, para essas doenças, o paciente também ele se torna paciente. Ele passa pela cobalto, magnetismo e o tratamento com os peitos médicos. Também para auxiliar ele nesse tratamento da TRA. Então, são questões emocionais, a gente trata bastante. Doenças autoimunes, lúpus demais, psoríase na região fria, aqui no sul do Brasil, tem as doenças da própria região respiratórias, câncer, tanto masculino quanto feminino, mais variedades possíveis, doenças de pele, temos bastante também, né, de pele, feridas que não cicatrizam, enfim, são inúmeras doenças. O senhor falou TRA, o que significa TRA e quais são essas doenças emocionais que o senhor trata? Elas são desordens, né, meu filho? Desordens e equilíbrios emocionais, né? Elas são, assim, terapia de reação afetiva, TRA, terapia de reação afetiva. É uma cirurgia espiritual que trata esses desequilíbrios energéticos que promovem, que eles recebam para esse pende a você ter desequilíbrios emocionais. Uma ansiedade, depressão, angústia, tristeza, pânico, síndrome de pânico, esses desequilíbrios que fazem você perder o controle das emoções. Porque as emoções elas são humanas. Você não vai deixar de ter medo ou ansiedade na sua vida, ou preocupação. Isso não vai deixar de acontecer enquanto você é encarnado. Se torna patológico quando você perde o controle delas. Isso se torna patológico. Quando ela exacerba e extrapola as questões sociais, faz com que você se vete a questões emocionais, sociais. Então, a gente faz o quê? Uma cirurgia e um tratamento para que você tenha o controle dessas emoções, que elas não tomem conta da sua vida, que você passe a conseguir respirar e conviver com elas de forma harmônica e equilibrada. É uma cirurgia muito aplicada, inclusive demais também, inclusive cirurgias de doenças do corpo físico, que estão no corpo físico, mas tem a sua gênese por questões de desordens emocionais. A gente faz a cirurgia para o corpo físico e encaminha o paciente, você precisa fazer TRA, que é para auxiliar esse paciente a controlar as suas emoções para que ela não volte às questões físicas. Acontece demais isso. Paciente com problemas gástricos, problemas intestinais graves, problema de cabeça, problemas hormonais. Também sempre auxilia e encaminha. Você precisa fazer TRA também, para equilibrar suas emoções para que não volte a esse quadro físico. Esse desequilíbrio energético provoca essa questão física. Então, o TRA, ele não é só uma doença, é um conjunto de sinais e sintomas que uma pessoa pode expressar que envolve mais de uma doença, exemplo, depressão e síndrome do pânico, que depois identificado, o senhor encaminha para uma sessão de terapia com vários retornos? Não, vamos lá. A TRA é o nome da cirurgia. É uma cirurgia espiritual. É uma técnica aplicada da cirurgia espiritual. O paciente já vem, a TRA tem um dia específico para isso. O paciente vem apenas para isso. Ele mesmo na sua ficha coloca. Arikson, não estou me sentindo bem. Uma das fichas que a gente sempre coloca na ficha que a gente recebe frequentemente é assim: dores da alma. Como é que você trata dores da alma, meu filho? Se nem a pessoa que está passando sabe o que é. Se nem ela identifica o que ela está passando, mais dói. Ela não sabe identificar, mais dói. Então, por ela colocar na ficha suas queixas, tem uma cirurgia que equilibra as energias, as emoções dela,
que estejam promovendo, talvez, essas sintomatologias. Medo, pânico, esses pensamentos obsessivos. E essa cirurgia, ela não trabalha apenas nas questões energéticas, ela nas questões físicas, emocionais, energéticas e espirituais. É uma cirurgia que abrange todas essas questões. E esse paciente, normalmente, que está passando essas questões, ele precisa desse acompanhamento até para poder olhar para uma outra direção. Porque, às vezes, o pensamento intrusivo se mantém tão direcionado por um caminho que você não consegue sair daquele pensamento. Então, além da cirurgia, você vai passar por algumas sequências também, que são 2 sessões de cobalterapia e 2 de magnetismo, e mais um atendimento fraterno, para depois você retornar para a cirurgia, uma reavaliação, para ver que em qual grau você estava, qual você está. É um acompanhamento, como se fosse um acompanhamento, entendeu, meu filho? É um tratamento. Unindo, obviamente, que a gente sempre fala com os pacientes. Fora o tratamento TRA, você precisa fazer tratamento material. Visite um médico psiquiatra, visite um psicólogo, para tomar medicação, para ter o controle da sua doença, para poder entrar em conjunto. Amplos tratamentos, equilibrar o paciente. Porque muitos pacientes, mesmo com a medicação, mesmo com a parte psicológica, ficam em desequilíbrio. Então, dar um suporte energético para que esse paciente, com todo também, consiga ficar em equilíbrio das suas emoções. Essa é a função da TRA, equilibrar o paciente. Quando alguém, depois de ler, receber a sua resposta, disser o seguinte, qual seria a sua explicação? A pessoa fala assim, por que vocês atendem esses pacientes antes de mandar eles para um psiquiatra ou um psicólogo? Por que não manda antes? E se não resolver, que volte ver o senhor? Eu não entendi muito bem a sua pergunta. Vamos lá. Porque a gente não manda antes, pelo contrário. A principal orientação é busque médico. Busque um tratamento material. Busque um tratamento material. O menino, eu chamo de menino médio, ele mesmo já foi solicitado para fazer internações psiquiátricas, materialmente falando, para auxiliar pessoas que estão em desequilíbrios psicológicos. E a nossa orientação é que ele auxilie essas pessoas que estão com desequilíbrios psicológicos na parte material, porque é necessário. Jamais, vou dizer que não vá ao médico, jamais não tome medicação. Pelo contrário, a nossa comunicação sempre busque também o médico material, busque a parte da medicina material e busque a parte espiritual também, para lhe auxiliar e para lhe ajudar. Doutor, eu estou ótimo fazendo a TRA, eu estou bem, eu não vou tomar uma medicação. Aí você diz assim para ele, meu filho, se você diz que você está bem, que você está ótimo, que não tem medicação, você vai ao seu médico material e você fala isso para ele. Que ele vai lhe avaliar. E ele vai dizer se você vai parar a medicação, vai reduzir, quem vai fazer isso é ele. Não somos nós. O nosso papel não é esse. Porque a medicação, meu filho, ela também tem o papel de trazer humildade para o paciente. Buscar ajuda. O próprio preconceito com as doenças emocionais, com o desequilíbrio emocional. A gente vê isso muito mais majoritariamente. A gente vê pacientes de TRA do sexo feminino. Majoritariamente. Os homens que têm não vou colocar como baixa adesão, mas ele tem uma maior dificuldade de procurar esses tratamentos psiquiátricos. E o índice de suicídio muito maior é o do sexo masculino. Vem aumentando cada vez mais. Então, por que isso acontece? O homem é muito retraído com as suas questões emocionais. Ele é muito difícil de falar e assumir a postura de precisar de ajuda. Ele tem que exteriorizar que ele que ele pode, que ele consegue. E isso, às vezes, acaba piorando o quadro do paciente. Então, a gente não pode fomentar que ele não busque ajuda. Pelo contrário, tem que mostrar para ele que o desequilíbrio faz parte da humanidade. Às vezes, você precisa de ajuda, até como maneira de quebrar o preconceito sobre as doenças, entender, sim, que vocês vieram para compartilhar com os outros, somar um na vida do outro, experienciar questões. Não sou obrigado a ter resposta para tudo. E auxiliar você nesse processo. Então, esse é o processo. Jamais colocar como uma negativa a parte médica material. Pelo contrário, eu fui dar psicólogos aqui da Terra, inclusive prescrevem nosso trabalho para muitos pacientes. Vai no hospital e faça o tratamento TRA, que são psicólogos que estão ainda, inclusive, eles são
clínicos prescrevem tratamentos do hospital da localidade para auxiliar esses pacientes, porque tem um ganho. E eu vejo nisso, nesse quadro, um entendimento do psicólogo, desse entendimento que às vezes nem sempre temos a resposta para tudo. E não temos. Nem eu, nem você. Claro que sim, gostei muito da sua resposta, bastante completa. Permita-me esclarecer a crítica que existe para que o senhor traga uma resposta também a ela. A crítica é assim: Ótimo. quando as pessoas veem uma pessoa com depressão, síndrome do pânico, chegando no hospital espiritual, ela se pergunta: por que antes de atender, eles já não mandam para o psicólogo, psiquiatra? Por que eles atendem primeiro e depois fala também vá no psiquiatra? Então fica essa crítica das pessoas que não entendem o trabalho de vocês. Eu imagino que vocês atendem as pessoas porque diz: alguém chega procurando ajuda, eu pedindo água, eu vou mandar ir no médico pegar água com o médico? Não, eu dou a água que eu posso dar, eu falo para ir no médico também, o médico dá a água que ele pode dar e todo mundo se ajuda, não é mais ou menos por aí? Exato, meu filho. Exatamente. Se você rotular o paciente, você está coibindo a própria busca de ajuda dele. Mas, às vezes, o pai não tem condição física, psicológica, emocional de buscar um tratamento psiquiátrico. Ninguém o falou para ele. Talvez se falaram, falam criticando ou julgando, ou chamando de louco. Ou ele acha que vão ter essa visão dele. Essas questões são muito sensíveis ao ser humano. Então, ele precisa, em certos momentos, ser amparado, primeiramente, ser recebido, ser acolhido, ser entendido, ser ouvido, que o próprio ouvir cura. Muitos pacientes colocam na ficha lá que tem algumas doenças, e a gente, principalmente nas doenças físicas, ou dores da alma, por exemplo, que ele só quer falar. Ele só quer falar. Ele só quer ser ouvido. E talvez você, em centro de acolhimento como esse, e esse paciente receber um primeiro acolhimento, assistir uma palestra qual fala sobre isso, sobre a importância do tratamento médico material dentro das questões psiquiátricas, ele tome coragem e vê que tem pessoas sentadas ao lado dele, ombreando lado a lado, vamos dizer assim, que são igual a ele, que não são seres do planeta, são pessoas com família, com marido, com mulher, com filhos, que tem seu trabalho, de todas as classes sociais, que também têm dificuldades. Todos estão passando em grau, o maior ou menor é a avaliação que cada um sente, o grau que se encontra. Então, todos são iguais perante essas doenças e todos precisam de ajuda. Todos precisam de ajuda. Essas doenças, essas desordens emocionais, assim, ela não escolhe religião, sexo, raça, cor. De maneira nenhuma. Ninguém está livre. Essas tribulações são a todos. A todos. E ela tem as maiores variações possíveis de causas. Ela pode ter um desequilíbrio hormonal, por exemplo, pode estar provocando isso. Não é? Ela pode ter um trauma dessa vida, talvez da vida anterior, que ela nem lembre. Mas ela tem um trauma que está, em algum momento do seu trabalho novo, que ela lembrou de trabalhar, ela está encontrando nesse novo trabalho algo que despertou um gatilho emocional na vida anterior. Isso acontece. Um desequilíbrio do seu chakra de força pode estar provocando isso. Ou talvez essa pessoa, que é um ateu, até um ateu ou algum religioso de alguma outra religião, não entende dos processos obsessivos, possa estar passando por isso, sem entender como funciona esse mecanismo. Então, levar antes da cirurgia em si, uma explicação, conhecimento, entender que é o alcance de todos, podem passar, talvez só isso salve vidas. Só isso. Só isso ajuda. Obviamente que há graus e graus e casos deve ser avaliado. Mas ele é feito, sim, uma triagem no âmbito geral de todos, para que todos tenham acesso a essa informação. Isso é muito difundido por todos os médicos da casa. Todos têm que ter esse conhecimento, esse preparo e esse amparo para lidar com essas situações. Todos. São necessários. E todos passam também. Por isso também. Graças a Deus. Bloco 5.
Colaboração com os encarnados. Objetivo: enfatizar o papel dos encarnados nas curas. Como os encarnados, médicos, médiums, trabalhadores, contribuem com o hospital? Como os desencarnados? Não, os encarnados. Os encarnados, não sei se tem Encarnados. médico Vamos lá. também, se só médium, Vamos se tem lá. trabalhador. Por exemplo, se alguém está escutando ou recebendo as respostas do doutor, e pensa assim, caramba, esse hospital parece bacana, eu quero ir lá, o que ele tem que orar em casa, falar com o senhor em espírito, desdobrar, vai aí no hospital, ajuda. Uma pessoa que não tem mediunidade, ela também pode ajudar, às vezes alguém quer contribuir, eu não sei. Fala pra gente como os encarnados contribuem com o hospital. Ótimo. Vamos em duas etapas. Primeira coisa, vamos entender do ponto de vista espiritual, do ponto de vista material. Do ponto de vista espiritual, tá, meu filho? A função do hospital espiritual é amparar, acolher e tratar, e dar caminho. Essa é a função do hospital espiritual. Então, nem só doenças do corpo físico, mas processos emocionais, de resgate, de entendimento, de refazimento e encaminhamento é também a nossa missão. Então, ela vem como um paciente dentro do nosso trabalho. Um paciente é recebido. Majoritariamente, eu posso falar que 100% dos médicos que trabalham na casa hoje, todos eles iniciaram como pacientes, sem exceção. Todos eles iniciaram como pacientes. Fizeram a cirurgia, fizeram também, e encontraram um trabalho como esse, um despertar. E todos esses médicos participam efetivamente de todas as atividades. Não sei se nós conversamos no começo ou não, mas eu creio que eu falei com você que todos os médicos para trabalhar na sala de cirurgia, na cobalterapia, magnetismo, na cirurgia não, minha filha, mas na sala de cobalterapia, magnetismo, no espaço magnético, na fluidoterapia, eles têm que ter alguns estudos. E esses estudos, eles são dados frequentemente a habilitar novos médicos a trabalhar no hospital. A maioria dos médicos chegam assim: eu quero segurar a bandeja de alívio, eu quero segurar a receita. Porque acham, meu filho, que eles estando próximo a mim, estão fazendo um grande serviço. Porque eles acham que estando próximo a cirurgia, ajudando os outros, o paciente, ele acha que ele está ganhando mais mérito, mais ponto. Eu digo assim para a Veridiana, que é uma da coordenadora da sala de cirurgia e desse hospital, fora o médico. Ele vai assim, Veridiana, assim, todo médico que entrar, ele vai passar por todos os locais de trabalho. E eu quero que fique médico lá fora, na recepção, lá na rua. Eu quero que o médico fique lá na assistência. Eu quero que o médico fique na farmácia. Eu quero que o médico vá mudar o paciente para ver como é que ele está. Que vá conversar com os pacientes. Porque é só assim que você desenvolve uma coisa chamada espiritualidade, meu filho. Só assim, conversando com um paciente, com pessoas que estão passando por ele dor, você consegue desenvolver uma coisa chamada empatia. Porque todo mundo acha que o médico maior que está na sala de cirurgia. Muitas vezes aquele médium que está lá na cima da bandeja, se tem uma receita, aplicando um passe magnético, acha que tem muito mais valor porque aplicou um passe magnético. Mas ele não vê que o médico está aqui fora, que sabe que está lá dentro, por exemplo, e está acolhendo uma pessoa que não tem que escrever, porque é analfabeta mesmo, que não sabe escrever uma ficha, que está ao lado dela orientando ela: meu filho, vamos lá, acredite, tenha fé, sua dor vai passar, eu vou ajudar você, vamos lá, vai para o doutor, vai fazer também, vai ajudar. Esse médico, que sabe que fica lá dentro, e está auxiliando aqui fora, muitas vezes varrendo no chão, tem muito mais mérito que quem está lá dentro. Então, todos têm capacidade de ajudar. Não é inerente a médico de efeito físico ou médico que mediuniza. Primeiro que o médico que mediuniza não tem mérito sobre a cirurgia, que o médico é médico. Todo o resultado da cirurgia, o médico é médico. O médico tem a responsabilidade mediúnica de atuar com as cirurgias espirituais, cumprir as regras, o tempo que ele se doa ao trabalho, a dedicação dele, a sua vida material, que fica muito a parte do trabalho, mas sobre a cirurgia e a cura do paciente, não. A cura é ninguém. Então, aquele médico que não está mediunizado, que não está na sala de cirurgia, mas está empenhado em ajudar, que está orando junto com o paciente que está pedindo ajuda, que está preocupado com aquele paciente que busca a sua ajuda, mesmo mediunizando espírito nenhum, não tendo uma mediunidade ostensiva, mas tem o seu amor desenvolvido, com a sua espiritualidade de empatia, ajuda ao próximo, de olhar para a dor do outro,
de não julgar, de acolher, de amparar, de levar a palavra, esse tem muito mais mérito do que o próprio médico realizando a cirurgia espiritual. Todos são bem-vindos nesse trabalho. Todos podem ajudar. Todos podem auxiliar. Desde que tenham disciplina para fazer. Para atuar na sala de magnetismo, por exemplo, você tem que ter alguns conhecimentos sobre como o magnetismo atua, como ele flui pelo corpo energético, como ele é exudado, qual é o amparo espiritual que você tem. Numa sala de cobalto também, você precisa ter alguns conhecimentos técnicos para entender como funciona. Mas para servir, para ser útil, para pegar na mão de alguém e dizer vai dar certo. Para pegar na mão de alguém e poder conduzir, trazer fé, trazer a palavra de conforto. Meu filho, você não precisa nem ter conhecimento do português direito para poder fazer isso. Basta ter amor no coração. E é isso que a gente busca nos médicos. Essa entrega, essa vontade de ajudar, com conhecimento e disciplina. É isso que a gente busca. Essa vontade de servir, de querer realmente e efetivamente auxiliar aqueles que estão passando pelos poderes da dor. Não com julgamento, mas ser muitas vezes apenas uma escada para que o outro cresça. Esse é o nosso trabalho. Graças a Deus. O pensamento e o comportamento do paciente influenciam no resultado? O pensamento, é claro. Em alguns momentos, meu filho, você precisa desfazer umas crenças que talvez levaram você àquele quadro. E talvez, se você anda sempre pela direita, vai o olho lá em cima e coloca um corpo na sua frente. Talvez para você poder mudar o caminho, virar talvez para a esquerda, porque talvez só pela direita a sua vida não vai dar muito certo. E não é um julgamento, é uma condução da maneira que você tem. Porque se você continuar indo pela direita, vai continuar piorando e agravando o seu caso. Porque colocaram na sua cabeça, ou você colocou uma ideia, que só isso é o certo, que só isso é o correto. Não é? E fica preso apenas a uma visão. E isso é um grande perigo. Porque quando você fica apenas a uma visão, você passa a desrespeitar os outros. Muitas vezes até inconscientemente. Então, ficar com a cabeça aberta, com a mente aberta, serve também para você se ajudar e ajudar o outro. Não que você tenha que comprar tudo como uma verdade, mas estar, pelo menos, com o seu coração aberto a sentir o amor que existe nas ações dos outros, que você também pode auxiliar ao próximo. Não sei se foi essa pergunta. Foi sim, senhor. Muito obrigado. Respondeu bem. Também, para completar, eu queria perguntar para o senhor se o comportamento influencia. Por exemplo, a pessoa vai numa cirurgia espiritual, depois sai dali e vai para a balada, ou vai para casa mesmo, mas xinga as pessoas, fica com ódio, rancor. Como que deve ser essa semana depois de uma cirurgia que às vezes é até grande? O comportamento da pessoa. A gente fala na transformação moral. Mas essa transformação moral, quando você impõe alguém no espírito, talvez gere algum julgamento. Isso ela precisa vir de forma natural, muitas vezes. Eu vou lhe contar um caso, quando você perguntou no paciente, talvez eu não soube falar, mas eu vou lhe contar um caso, que talvez expresse um pouco da sua questionamento. Tem um paciente que ele veio na cirurgia. Na cirurgia e tinha um problema enorme, a hernia enorme, o estômago umbilical muito grande, voluptuosa, e ele disse assim, não, um hospital cheio, com muitos pacientes, no dinheiro bem, e ele disse assim, eu quero levantar minha mão para falar uma coisa, eu não acredito na cirurgia espiritual, eu não acredito em você. E uma das regras é você ficar 5 dias sem beber, sem nenhum tipo de bebida alcoólica, 5 dias. E ele na cirurgia espiritual não aparece, né? Eu não acredito. Eu vou fazer porque a minha mãe está mandando. A minha mãe está aqui ao meu lado. Ela está mandando eu fazer. Mas eu não queria fazer, não. Eu não acredito em vocês. E outra, eu sou dono de uma fábrica de cerveja. Eu tenho uma fábrica de cerveja. E eu sou proprietário. Não tem como eu ficar em 5 dias. Na época era 30 dias sem beber. Você me recorda a memória. Era 30 dias sem beber. E eu não tenho como ficar 30 dias sem beber. Eu não vou ficar. Mas eu vou fazer cirurgia porque ela está mandando eu fazer. Não tem problema, não. O menino acabou a palestra, fez toda a palestra, fez tudo bem em mim,
Em determinado momento chegou a ficha desse paciente. Esse paciente chegou até minhas mãos. Ele disse assim, doutor, o senhor é a doutora Arixon? Sou. Doutor, eu não acredito no senhor. Eu disse, por aí. Porque eu não acho que funciona a cirurgia. E eu não vou ficar sem bebê. Isso não tem problema nenhum. Olha assim, eu vou fazer cirurgia em você. E vou fazer cirurgia também para ABT, que é para dependência química. Para você ficar sem beber o período da cirurgia espiritual, para você não sentir falta de dependência química. Eu sei que não vai dar certo, a gente falou, eu sei que não vai dar certo, mas eu vou fazer igual a cirurgia. E nós fizemos o tratamento da cirurgia espiritual dele. Ele tinha uma N, aproximadamente 10 a 12 centímetros, né? Enorme. Quem fez a cirurgia espiritual nele, ele tinha um retorno. O retorno era 30 dias e 60 dias depois da cirurgia. Então, o retorno da cirurgia espiritual dele. A primeira cirurgia. Ele fez o tratamento, foi para sua casa, foi dado a orientação. 30 dias depois, deu 30 e poucos dias a mais, passou um pouco prazo, ele retornou. Disse assim, olha, eu não acredito na cirurgia, mas eu sou obrigado a falar. Eu sou minha faca de cerveja. Eu fiquei, eu não sei como, não entendi por quê, não bebi, não senti vontade, não quis beber, e a minha hérnia subiu. Ele disse assim, eu não sei o que vocês fizeram, mas deu certo. Depois disso, algum tempo depois, ele retornou ao local de trabalho e tal. E ele falou, olha, depois do trabalho de vocês, eu comecei a entender um pouco das espiritualidades. Comecei a buscar. Depois que eu fiz cirurgia, depois de um tempo, eu comecei a mudar a minha vida, mudar algumas coisas. Eu bebia muito, eu tinha uma vida muito conturbada devido ao meu trabalho, das coisas que eu fazia, desregrada. Hoje eu estou frequentando dentro de um bando. Estou tocando, fazendo aqueles instrumentos que são utilizados dentro dos templos religiosos. Estou auxiliando no trabalho, estou apaixonado pelo trabalho. Foi o trabalho que vocês fez eu desenvolver esse processo. Eu não acreditava em nada. Então, a nossa função não é se você vai ou não. Nossa função está aqui para servir de ponto, para servir de caminho, para que você encontre esse caminho espiritual na sua vida. E a nossa alegria é saber que, de certa forma, mesmo lento para algumas pessoas, mesmo vagarosamente, todos têm o seu momento de despertar. Todos. Todos vão encontrar, talvez nessa vida ainda não, talvez na próxima. Mas em algum momento isso vai acontecer. Em algum momento da sua vida isso vai acontecer, seja nessa ou na próxima. E quando existem pessoas que participam disso, auxiliam isso, que os médicos do hospital estão aqui juntos, ajudando nesse processo, servindo nesse processo, auxiliando nesse processo, seja escrevendo com uma pessoa analfabeta que tem vergonha de dizer que não sabe escrever, sem julgamento, apenas servindo acolhido, em silêncio para não constranger aquela pessoa, dando preferência talvez a alguma coisa que ela precise, algum alimento que você, quando numa conversa com o paciente, além da necessidade física, ela está por questões materiais de dificuldade, e esse médico observa isso, solicita auxílio também, silenciosamente, sem nada. Isso nos dá motivo para continuar o trabalho. Então, você é ser humano encarnado, ser encarnado. Locais como esse são locais para também servir, independente se você é médium ou não. Vá buscar algo que lhe mova, algo que transforme o seu coração, que traga paz e conforto. E principalmente, que some na vida de alguém. Que seja você fator de soma na vida de outra pessoa. E que outra pessoa, ao vir na sua vida, a todos a que venham na sua vida, sejam também fator de soma na sua vida. Que você colha os frutos dessa pessoa, aquilo de melhor que ela pode lhe dar, aquilo que você pode extrair dela e aquilo que ela pode extrair de você. É isso, meu filho. Graças a Deus. Qual a importância da fé e da prece nesse processo? A prece, ela liga a vibrações superiores. Vibrações superiores e a fé também. Não necessariamente é fator que tem mais fé curar. E não enxerga isso nos trabalhos, pelo contrário. A fé é um fator de auxílio, sim. Ligar a vibração
e lhe auxiliar no caminho. Mas ela não vai lhe dar todas as respostas. É preciso você, como se diz, caminhar com fé. Levante e ande. Vá, acredite. É aquela senhora muito sábia que teve na terra que disse assim: mais vale as mãos que ajudam do que os lábios que oram. Então, caminhe com fé na prática diária cotidiana. Dentro de um centro, se você só é religioso, ou é espiritualista, ou espírita, ou seja qual for a sua fé, dentro do local, significa que você ainda não desenvolveu uma coisa chamada espiritualidade. Que é isso que você precisa entender. Que sendo um centro religioso, é o mais fácil você ser religioso, dentro de um centro como esse. Mas agora, como você leva para a prática do dia a dia, que aí sim é você testar a sua fé, dentro das adversidades, dentro quando você ouve uma negação, dentro quando você ouve um não, quando alguém lhe contraria, quando alguém age de forma de aquilo que você não espera acontecesse. Essa é a sua aprovação. Viver em meio ao mundo. Viver em meio ao mundo, meu filho, não é viver dentro daquilo que você quer. É viver em meio a todos. Circular no meio de todos. E ter a mesma leveza em meio de todos. A mesma compreensão. Aí eu só fico no meio daqueles que eu gosto. Então você não está evoluindo nada, porque você está em uma zona de conforto. Só aquilo que cabe, aquilo que você quer, como dúvida. Me diz que está sendo cada vez mais testado. José tem uma frase muito bonita, que eu concordo com ele. Fique desconfortável. Enquanto você está desconfortável, você está evoluindo. Você está caminhando. Quando você fica uma padrão apenas único, você tende a ficar estagnado na sua vida. E a fé é motivadora, por esse sentido, ela é viva. Ela transcende apenas a oração. Ela é a manifestação da vontade. Isso é a fé verdadeira. Que é isso que motiva. Agora, quando você vem num trabalho de cirurgia com fé, nessa motivação verdadeira, acredite, a energia é outra. Você não motiva só você, mas talvez quem dá o seu lado também. Passando pela dor, você mesmo sendo paciente, olhando outros com dor, vamos lá, meu filho, vai dar certo, vamos tratar, vamos curar, estou no médico, estou para o tratamento também, vamos se ajudar. Olha, você daqui, que eu oro dali, a gente vai se orar junto, e vai dar tudo certo na nossa vida. É essa fé motivadora que a gente precisa incentivar, que a gente precisa fazer vocês caminhar. Esse é o nosso trabalho. O senhor vê a medicina terrena e espiritual trabalhando juntas com o desenvolver das tecnologias e o advento da inteligência artificial? Trabalhando em conjunto, sim. Agora, são médiums médicos, no entendimento de que a energia passa por vocês, auxiliando muitas vezes no caminho dos tratamentos do paciente. Sim, inteligência artificial, dentro desse contexto, o problema não é a inteligência, como você utiliza, com qual ideia, com qual propósito. Pode somar, dependendo daquele que estiver junto no auxílio no processo. Mas a gente sempre com os olhos. Todo processo de avanço, quando tem um caminho bom, quando tem um propósito bom, na mão de bons espíritos. E eu falo espíritos encarnados também, não só os desencarnados. Eu aconselho a todos os médicos, antes de entrar no seu consultório, faça uma oração. E uma oração eu peço, olha, mesmo se você não tem religião, não saiba o que falar, porque você não é um médico religioso. Mas crê que dentro do seu consultório há uma energia que você não identifica. Há uma energia que você não sabe reconhecer o que é. Mas você sente, mesmo sem explicar. Diga assim a ela, olha, eu não sei quem é você. Estou aqui cumprindo meu mandado de minha missão. Peço a sua ajuda, para que todo paciente que entrar aqui nesse consultório, eu possa dar o meu melhor. Que você possa me orientar, possa me ajudar, possa me guiar, dentro da condição, melhor amparo esse espírito que vem aqui. Me ajude no seu silêncio, na sua fé. É só isso, meu filho. Não requer grandes palavras, mas o que interessa é essa ligação sentimental. Essa, em forma de fé antes, a fé, essa ligação sentimental, essa entrega. Bom, e vou fazer o meu melhor. Arremangue suas mangas e trabalhe e vá em frente. É isso. Liga, aí você liga. Inteligência artificial, você liga medicina material,
espiritualidade, mas que o propósito seja de auxiliar sempre o próximo e avançar, seguir em frente. Graças a Deus. Último bloco. Bloco 6. Futuro e recomendações. Objetivo: ouvir as palavras finais também do Dr. Arickson. O senhor enxerga mudanças futuras nos tratamentos espirituais? Talvez não nos tratamentos espirituais, porque colocar em campo, muitas vezes, de viagem humana, vocês fantasiam muito. Cada vez são colocadas mais técnicas que a espiritualização. Então, as técnicas são importantes e ajudam, desde que ela não fuja do propósito. De servir não mascarar, muitas vezes, o propósito da doença do paciente. Ela vem cumprir o papel, transformar você num ser humano melhor. Esse é o propósito. Se você coloca muita ferramenta, muita alegoria para isso, você tende a tirar o foco espiritual e criar questões materiais num trabalho espiritual. E esse é o grande risco. Você não entender a diferença dessas questões, essa separação. Porque senão você coloca mais ferramenta de trabalho e a espiritualidade acaba ficando de assistente. Eles estão nos assistindo. Eles estão nos ajudando quando a gente impõe a tal alimento. Eles estão... Não fica nos contextos materiais e perde-se a espiritualização. Vai avançar? É claro que vai, mas sucintamente. Nada que vem de nós para vocês, ele é estrondoso, ele é extravagante ou enorme, no sentido de que vai ser revolucionário na espiritualidade. Tudo é muito devagar, tudo é muito lento para vocês entenderem e caminhar. Então, vai ter sim, mas não conte com grandes feitos materiais. Que conselho o senhor daria aos que buscam a cura, mas ainda têm medo? Ter medo de curar-se. Talvez você está pego à doença, aquilo que lhe fez sofrer. Está medo de abandonar aquilo que está lhe fazendo sofrer. Muitas vezes você continua pisando no prego, mas acho que esse é o único ponto que tem. Talvez essa pessoa tenha medo de curar-se, ela precisa livrar um pouco da sua vaidade, do seu ego, do seu egoísmo. E olhar que se isso para onde caminho está lhe levando. Se essa doença, se ela botar no seu caminho de peso moral, se está lhe agregando ou somando, está trazendo paz a você, que o seu travesseiro está trazendo conforto, continue com ela, que eu estou para dizer que não. Mas se você está sentindo que a sua doença, mais do que a dor, está lhe fazendo sofrer, está na hora de você olhar de frente para ela. Olhar para ela com compaixão, com entendimento e dizer assim, vamos lá, o que você está querendo me dizer? O que eu estou entendendo com isso? Me abra os olhos para mim, para a minha vida. Me abra os olhos para o caminho eu devo seguir. Quando você tem essa visão honesta e verdadeira consigo, tende as coisas a irem caminhando nessa direção. Mas enquanto você olhar no lado negacionista para isso, ela vai lhe causar sofrimento. E ela não vai deixar você crescer, enquanto você não estiver aberto a isso. Antes da sua mensagem final, primeiro eu queria perguntar ao senhor se tem algum tema que nas minhas perguntas não foi evocado e o senhor gostaria de tratar dentro desse encontro. Não, meu filho, talvez nas questões dos tumores, das doenças do câncer, talvez as pessoas fiquem um pouco assustadas, né, sobre a questão das doenças, das manifestações. Mas a nossa preocupação é de trazer a nossa visão. Eu não gostaria de somar e entregar aquilo que foi proposto por você, na confiança de que você também segue uma intuição de muito estudo e muita vivência. Da mesma maneira que nós estamos aqui hoje, carreados por mensagens de muitos anos atrás, que nos fez caminhar juntos agora, eu e você, mesmo você entendendo de mãos dadas, continua acreditando. O caminho ainda é seguir um passo de cada vez, dentro daquilo que é proposto e daquilo que é sugerido. Graças a Deus. Agora,
uma mensagem de esclarecimento às pessoas que acreditam que os espíritos que se manifestam na Umbanda são inferiores e portadores de atavismos, por exemplo, se chamar de preto velho. O senhor falou que eles fazem parte da equipe de cura, que às vezes tem conhecimento específico que vem auxiliar, sem os quais o senhor mesmo não teria a perícia necessária para resolver um caso, e até para esclarecer o que muita gente entende muitas vezes por ouvir falar e não saber a realidade aí no mundo espiritual. Primeira pergunta: as religiões são solidárias? E por que tem um terreiro que não pratica direito à Umbanda, não trabalha na manifestação do espírito para a caridade? Quer dizer que todos os outros terreiros também são como aquele? Então, o que o senhor tem a dizer às pessoas que ouviram o senhor falar de espírito de Umbanda, preto velho, caboclo, Exu, e agora acha que o senhor está envolvido com espírito inferior? Vamos lá. Espíritos inferiores, meu filho. Esse espírito não tem nada inferior, pelo contrário. Joaquim é um espírito de alto gabarito, vamos dizer assim, a qual eu me aconselho com ele por inúmeras questões de sabedoria e vivências pretéritas que ele tem. Eu entendo que o problema não é as religiões, é o humano que está presente dentro da religião. Da forma como ele conduz o processo da sua espiritualidade. Muitas vezes esse caminho que esse dirigente ou essa casa toma de alguma forma é um caminho dado a ele para ele desenvolver alguns fatores na sua vida, e eu corro risco por não conhecer exatamente como funcionam esses locais, falar alguma coisa que não entende. Eu me atenho àquilo a qual eu conheço. O que eu conheço é que pretos velhos são espíritos que vêm com uma missão de desenvolver a bondade e a espiritualidade nessas casas. Eles vêm trazer simplicidade, eles vêm trazer a leveza de lidar com a própria vida, com as dificuldades da vida. Se uma casa não trabalha dessa forma, talvez o direcionamento espiritual dessa casa, e eu não falo dos espíritos, mas do gênio da casa, a maneira como ele faz sendo guiado e orientado pelos seus guias. Talvez a cabeça dura dele. Que mecanismo difícil acesso. Mas há um fator da caridade nessas casas. Sobre religiões e preconceitos, é uma tristeza ainda que não há união. Cada vez nós vemos, pelo contrário, a religião, a afro, vamos dizer assim, de origem afro, ela vem cada vez mais disciplinada. Eu vejo grandes médicos trabalhando em terreiros. Cada vez mais novos espíritos, a contar de alguns anos atrás, não realizavam cirurgias em terreiros, por exemplo. Hoje é mais comum você ver trabalhos de cura em centros como esse. Então, as coisas vêm caminhando. É claro que existem, sim, alguns que ainda não entenderam esse processo. Mas dá ao tempo de cada um compreender que estamos todos nós juntos, ombreando lado a lado. Por eu ser médico, Joaquim ser preto velho e José ser um Exu ou Onofre ser um Frei, isso não me torna melhor ou pior do que nenhum deles. Nenhum deles melhor ou pior do que ele. Apenas soma. Dentro do nosso processo da espiritualidade, não há essas distinções. Não há separativismo. Pelo contrário, a gente pede ajuda a um ao outro constantemente. Não existiria a espiritualidade se não fosse ela de compartilhar tudo que você vem soma. Se você acha que é somar aqui na Terra, para nós o valor é no compartilhar e viver em união e viver em comunhão. Sinto muito para essas pessoas que têm essa visão errada e têm essa má visão. Isso desde que o mundo é mundo, né, meu filho? Existem questões religiosas que acabam sobrepujando a religião, sobrepuja a espiritualidade, muitas vezes. Mas estamos caminhando. Isso tende a diminuir, sim, cada vez mais.
É isso, né? Uma pergunta pessoal para o senhor. Da sua percepção, de tudo que o senhor já estudou no mundo espiritual, evolução é mérito ou meta? Depende do que você coloca como objetivo na sua vida. Porque quando você sai de uma região galinha, você quer sair de lá. Ninguém falou que você está evoluindo. Você quer sair da condição. Você quer parar de sofrer. Então não é uma meta e nem um trabalho. Eu quero sair desse sofrimento. Mas quando impõe a você, olha, você não quer mais, mesmo saindo do umbral, você está pegado ainda a bebida, a questões materiais, a processos emocionais. Talvez você sair, você pode retornar para lá. Porque você ainda não botou como propósito na sua vida se melhorar. Então, você sair de uma condição, tem que botar propósito numa meta. Mas para isso você vai ter que trabalhar. Então, um anda em conjunto com o outro. Trabalhar para qual direção? Então, eu posso trabalhar para o mal. Eu posso trabalhar querendo o mal dos outros. Então, não é só trabalho. É propósito e trabalho. Propósito e trabalho. Direcionado no quê? Aí você busca o processo da evolução nesse caminho. Ó, eu estou aqui e eu quero ir para tal local. O local ao qual eu quero ir, as condições que me impõem para chegar nesse local. O que eu preciso fazer para chegar aqui? Qual é a condição que eu preciso ter? Então, você sabe que dentro desse local vai ter a bagagem necessária para você habitar essa condição. E eu não falo mundo superior, meu filho, só sair do quadro que você está. Eu estou doente, vamos trazer para a doença. Eu estou nesse quadro da doença. E eu preciso sair desse quadro. Talvez para sair desse quadro, essa doença, agora falando de dirigidos emocionais, a gente pode atuar sem pensar assim, bom, eu vou ter que me livrar dessas pessoas tóxicas na minha vida. Eu vou ter que começar a comer melhor, ter uma boa de sono, ter uma boa alimentação. Então, são condições que você precisa. Você só desejar se movimentar para isso, então é uma meta com trabalho. Agora, defina bem a sua meta, aonde você quer chegar, aonde você quer ir. E aí, sim, você vai poder continuar caminhando. Essa é uma sugestão minha. Então, se eu cheguei onde cheguei, foi só trabalhando com propósito. Graças a Deus. E uma colocação final que o senhor me fez recordar do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores o propósito da encarnação, eles disseram algo mais ou menos assim: Deus lhes impõe a encarnação com o propósito de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é prova, para outros é expiação. Mas todos devem sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que se encontra a expiação. O que o senhor tem a comentar sobre isso? Todo deve, mas é óbvio, minha filha, a vicissitude é imposta como provação. Você tem que passar, meu filho. Você tem que vivenciar. Você tem que estar livre de você, esse sentimento. Eu perdoei da boca para fora. Eu amei com entrega. Eu amei o julgamento, ou impondo o que eu queria. Então, às vezes, o espírito precisa passar inúmeras vezes. E às vezes só o cabelo branco lhe dá, não é? Só a vivência que lhe dá isso. O entendimento sobre as coisas. Talvez você pense assim, o estudo da história, por exemplo, ele faz você ter uma previsão do futuro. Porque faz com que você pegue ideia daqueles que vivenciaram e se você tiver sabedoria, você desvia o caminho. Olha, eu entendi que esse caminho outros trilharam e eu sei onde vai dar. Eu não quero isso para mim. E talvez você queira ter suas próprias experiências e vivenciar, talvez, essas questões. E você tem o dever de fazer. E de fazer inúmeras vezes. Se você quiser, repetidamente. Eu lhe dará essa condição. Agora, eu lhe aconselho a aprender com seus erros, a viver com amor. E talvez, somente talvez, aí você vai encontrar nesse caminho leveza no seu coração, para poder continuar vivenciando novas experiências. Porque senão você vive em ciclos. É aquela vida que você tem. Eu encontro, agora vou trazer para a vida prática. Posso, meu filho? Vou trazer para a vida prática. Eu encontro o mesmo relacionamento sempre. Você vai com o mesmo propósito, com a mesma ideia. Você vai vivenciando, você fica nesses ciclos. Repetidas vezes, um buscando o outro. Inúmeras vezes, inúmeras vidas.
Mude aquilo, sai daquilo, crie o propósito, entenda porque passou esse inferno. Sem medo de dizer, olha, eu passei nisso. Fiz bobagem, errei, mas aprendi. Entendi que o caminho não era aquele. Agora eu faço isso com amor no coração e com leveza. Você pode mentir para os espíritos, para os encarnados. Os espíritos você não mente. Para você não mente. Se engana. Mas no seu íntimo, você sabe o que acontece com você. É isso, meu filho. Graças a Deus. Qual que é a sua mensagem final para o diálogo com os espíritos de hoje? Já agradecendo de verdade cada palavra sua que nos inspirou trabalhar na reforma íntima e buscar viver sempre com humildade. Sim, lá, meu filho. Quero agradecer a você pela sua disponibilidade, agradeço por tudo. Talvez você não entenda o que hoje, mas no futuro. Agradeço por tudo, agradeço por ajudar a mostrar um trabalho como esse, a demonstrar que nós estamos aqui para auxiliar vocês em tudo que for possível. Não tenham medo de nós. Não tenham medo do nosso julgamento. Porque muitos acham que em um local como esse vão ser julgados. Acredite, eu nunca desisti de um paciente. Eu nunca disse para o paciente que não tem nada para fazer por você. Eu nunca disse, olha, vai embora que eu não posso nada por você. Nunca, jamais. Todos os espíritos que trabalham sob minha tutela têm a mesma orientação. Fazer todo o possível para auxiliar você. Quando eu digo tudo é tudo, meu filho. Eu dei um exemplo para você da forma como nós trabalhamos, e é assim que nós trabalhamos. Tudo que for cabível a nós, a gente vai estar junto de você, em todas as esferas possíveis. Tenha fé, viva, acredita e siga em frente. Que nós estaremos com você. Que Deus, que já habita em você, que é o mesmo que habita em mim, estaremos juntos nessa união para buscar esse propósito maior. De grão em grão, de um em um, a gente vai auxiliar cada um que vem até nós, seja presencialmente, seja quando você não pode vir à distância, que é amparo, que é auxílio, que é ajuda espiritual. Nós estamos a uma oração de distância, todos nós. Que Deus abençoe você, meu filho. Graças a Deus. E uma última palavra. Vale a pena praticar a caridade? Meu filho, se você soubesse a alegria que eu vejo nos olhos, os encarados mesmo, meu filho, da gratidão em silêncio que eles recebem, daqueles que os abraçam em conforto depois do trabalho dele. Às vezes carrega pela vida inteira. Sirva e ame. Faça o melhor que você puder. Entregue. Tudo que for possível dentro das condições que você tem. Faça tudo o que você puder. Que a recompensa não vem da matéria, meu filho. A recompensa, ela vai vir uma coisa chamada sossego. Na sua paz e na sua tranquilidade. E talvez quando você vier para o meu lado, e a gente vai ver quando você for recebido, a maneira como você vai ser recebido por nós. É isso, meu filho. É o único bem que vale a pena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe, meu filho. Pronto? É isso? Sim, senhor. Muito obrigado. Espero poder ajudar. Você quer falar alguma coisa? Não, senhor. Graças a Deus. Não? Obrigada. Então, eu vou indo. Qualquer coisa você me chama para alguma dúvida. Se você tiver alguma dúvida, meu filho, sobre as respostas, você pode me perguntar. Sim, viu? senhor. Muito obrigado. Assim será. Obrigada. Deus abençoe. Obrigada. Fritz gosta muito de você, né, meu filho? O senhor tem falado com o Dr. Fritz? Muito. Ele está constantemente aqui nessa casa. Olha só. Ele vem aqui constantemente. Eu trabalho com o Roberto também, né? Também trabalho com o Roberto. Por vez, a necessidade, sim. E é um dos meus médicos, Roberto. Olha, eu já encontrei com os senhores, entre aspas, fisicamente no mundo espiritual? Inúmeras vezes. Caramba, que incrível. Meu filho, quando eu digo para você que você tem um papel fundamental, é porque você tem. Que assim seja. Muito obrigado. O Dr. Fritz um dia falou assim, você termine logo os seus estudos de medicina para você vir aqui trabalhar comigo.
Exatamente. Falei, eu não quero morrer cedo, Isso é não. muito irônico, Como? né? Isso é muito irônico. Sim, sim. Graças a Deus. Que assim seja. Dê um abraço nele, por gentileza. Bom, Muito obrigado. é isso aí. Boa Boa noite. noite. Sirva e ame. Faça o melhor que você puder. Entregue. Tudo que lhe for possível dentro das condições que você tem. Faça tudo o que você puder. Que a recompensa não vem da matéria. A recompensa, ela vai vir com uma coisa chamada sossego. Na sua paz e na sua tranquilidade. E talvez quando você vier acumulado, e a gente vai ver quando você for recebido, a maneira como você vai ser recebido por nós. É isso, meu filho. É o único bem que vale a pena. Tudo aquilo que se torna impossível para os homens se torna possível para Deus. Joaquim, um espírito de alto gabarito, vamos dizer assim, a qual eu me aconselho com ele por inúmeras questões de sabedoria e vivências pretéritas que ele tem. Bom, tudo bem. Bom, erramos? Graças a Deus. Senhor Michael Volpato, Eu mesmo, o Jefferson. senhor já está completamente de volta? Sim, foi sim. Graças a Deus. Qual que é a sua função dentro do Hospital Espiritual da Caridade Nossa Senhora de Fátima? Eu sou dirigente espiritual. Eu sou dirigente da casa, na verdade. Dirigente espiritual da casa. Por que se abriu essa casa no seu entendimento? Jefferson, eu não sei sinceramente de coração. Eu não sei dizer. Eu não tenho vínculo nenhum espírita, vamos dizer assim. Eu tinha pouquíssimo estudo espírita. Os trabalhos foram simplesmente tomando proporções a qual eu não tinha ideia. Foi acontecendo. Eu fui entregando o Arixon pelos trabalhos e ele foi conduzindo por esses trabalhos. E chegamos até aqui. Um dia, um dia atrás, mais ou menos, ele disse, olha, as cirurgias passaram por uma outra questão e eu vou vir trazer alguns tratamentos espirituais para vocês e a gente vai fundar um hospital e vai chamar Nossa Senhora de Fátima, que é o hospital que eu tenho na espiritualidade. E a gente vai desenvolver algumas das técnicas que eu tenho lá aqui nesse hospital. Para isso você vai ter que ter muita disciplina, muito entendimento. E a gente foi só seguindo o que ele foi colocando, na verdade. Nunca coloquei um propósito, né? Eu vou te dizer que eu nunca coloquei como propósito abrir um hospital. E vou te ser bem sincero que antes do Aritson, nem as cirurgias, eu não tinha nem ideia de como funciona. Acho que nunca tinha pesquisado sobre isso. Nunca tinha olhado, mesmo tendo um gosto pela saúde. Mas eu nunca tinha atuado. Iniciei a trabalhar em terreiro de Umbanda. Eu sempre trabalhei em terreiro de Umbanda. E na Umbanda a gente veio a desenvolver os médios da Umbanda, né? Enfim. Mas o próprio Arixon chegou se intrometendo, assim, bom, entre aspas, né? Chegou muito forte. Eu sou diferente da Umbanda, e é assim que a gente vai trabalhar, a gente vai caminhar dessa forma. E vocês vão seguir esse passo. E foi tomando a proporção, foi crescendo, mais atendimento, mais trabalho, mais os médios foram chegando, as pessoas foram se vinculando ao trabalho, as pessoas foram tomando gosto, foram entendendo a visão espiritual, as curas foram acontecendo, o auxílio foi acontecendo, e hoje a gente está com essa estrutura do hospital, com trabalhos que tomam praticamente a nossa vida hoje, porque a casa funciona de segunda a sábado, né? Cirurgias em quintas e sábados, mas a casa funciona com tratamento a semana toda. Pacientes vêm durante a semana com tratamento espiritual a semana toda. Então, é muito bonito de ver o que foi construído. Não posso te falar que foi o Alex que construiu tudo. Eu só segui as orientações. E conta um pouco mais, qual foi o papel
do diálogo com os espíritos nessa sua caminhada? O diálogo com os espíritos, deixa eu pensar. Tu diz do hospital ou da metanovitória mediúnica? Você como pessoa, né, em geral, assim. Em geral. Bom, eu sempre fui médio da Umbanda, né? Então eu assisti alguns vídeos, né? De alguns guias específicos. Não todos, mas tinha alguns que eu gostava mais. Eu estou um pouco afastado, bem sincero, devido ao trabalho também bem ostensivo aqui, né? Dos trabalhos da sua caridade. Mas eu assistia muito o diálogo do Pai Benedito, de Aruanda, do Edson Rosa, né? Do Edson, do Pai Benedito, gosto muito do Pai Benedito. Até ele já esteve aqui, inclusive. Hoje o Edson é um amigo meu, fico feliz pra caramba em conhecer a pessoa que ele era. Esteve aqui inúmeras vezes, trabalhamos junto. O Tanakai já veio aqui na sua caridade, já fez cirurgias aqui também. O doutor Tanakai também já esteve aqui, fez cirurgias também conosco, lá do Arixon também. E o diálogo, ele teve um momento da minha vida, eu trabalhava na terreira de Umbanda, e dentro da terreira de Umbanda, eu não tinha nada de, quando começou as manifestações do Arixon, por exemplo, eu não tinha nada não tive nenhuma ajuda, assim. Meu pai sempre dizia na época que ele estava vivendo de um espírito obsessor, porque ele vinha e ele dizia, tem que dar passo, aí tu dizia, não vou dar passo somente, né? Dizia assim, não queria atender da forma que o pai de santo queria, mas não os espíritos, o pai de santo material, né? Queria que ele fizesse tantas coisas, e dizia, não vou fazer, porque não cabe a gente fazer isso. E aí foi muito difícil, porque eu comecei a ser perseguido, assim, perseguido entre aspas, né? Foi muito difícil a relação com o pai de santo, na época, que é uma pessoa, depois, aconteceu inúmeras coisas depois que eu fui grato a ele. Ele me ajudou com aquela briga que nós tivemos, não foi uma briga, foi um desencontro de ideias, me ajudou a buscar ajuda. Eu estava na terceira ainda, fui buscar alguns centros de Umbanda, não de Umbanda e de centros espíritas na época. Nenhum me acolheu. Todos disseram para mim que não era bom esse caminho, um amigo se aconselhou, o último que eu conheci morreu afogado, assim, realmente, morreu afogado, não te mete com isso aí vai te matar, isso aí não é bom para ti. Eu disse, eu tô ficando louco, porque o Arixon na época, ele era muito, não vou dizer mais ostensivo do que é hoje, mas eu entendo que naquele momento era importante ele ser daquela forma. Ele era muito mais grosseiro, por exemplo. Ele era muito mais crítico e ele não aceitava nada de ninguém. Assim. Ele brigava mesmo. Então ele impunha muita coisa. Hoje não, hoje ele vem de uma outra forma, mais leve e conversa. Assim, tem mais diálogo comparado com o que tinha antigamente. Então, aí eu estava perdido mesmo. Procurei algumas casas, algumas, não foi poucas. Nenhuma recebia esse tipo de acolhimento, mas eu via que talvez ninguém entendia também como funcionava esse processo de cirurgia. Aí teve uma casa específica que eu vim, e chama-se a Nossa Casa, e ali eu recebi de um médium, uma corrente, um dia, o Arixon veio nesse trabalho, que era um trabalho de desobsessão, eu estava falando trabalho de desobsessão para mim, e o Arixon veio no trabalho de desobsessão. E ele veio, ele se manifestou bem firme e disse, olha, eu vou vir trabalhar com esse médium, vou começar logo em seguida, a gente vai realizar cirurgias espirituais com ele. Então, é para ele se preparar, que logo a gente vai estar com esse trabalho formatado e ostensivo. E eu ainda não existia esses diálogos ainda com o Fritz, ainda. Não existia o diálogo com o Fritz ainda. Não tinha visto esses diálogos com o Fritz ainda. Não existia mesmo, não tinha. Isso foi alguns meses antes. E aí, logo depois, eu continuei na Umbanda, frequentei os centros espíritas, não sei a maneira de ajudar, o Arixon vinha em alguns trabalhos, auxiliava na terreira contra a vontade do Pai de Santo. Depois surgiu o diálogo com os espíritos. Aí no primeiro vídeo do Fritz, eu acho que foi o primeiro vídeo, e eu fiquei muito impressionado com aquele vídeo na época. E eu senti aquilo de uma forma que bateu em mim muito, como é que eu posso te falar? Era para mim que ele estava falando.
porque eu já tava perturbado aí um tempo, né? Sem entender nada que estava acontecendo. Não sabia como funcionava. Não entendia como funcionava. Estava enlouquecendo a minha esposa. Estava me enlouquecendo. Perturbadíssimo mesmo. E aí, quando o Roberto entrou, via o Fritz ali, para mim parecia que estava falando comigo. E ele falou assim, eu nunca me esqueço da frase que o Fritz falou, agora eu estou falando com você, médium de cura. Ele falou, como me marcou muito, eu nunca esqueci. Que está perdido, que não sabe o que fazer, que não sabe o treinamento, nós vamos ajudar você. Ele falou assim. E aí no final do vídeo mostrava lá, acho que Instituto Adolf Fritz, alguma coisa nesse sentido. E faz muitos anos. E aí eu mandei e-mail pro Roberto. E eu contei a minha história pro Roberto. E eu disse, Roberto, eu sou o Maico, olha, desculpa, eu estou encontrando com você, um vídeo, tô assim, tá acontecendo isso comigo, tô totalmente perdido, minha vida tá bagunçada, não sei o que tá acontecendo, não sei o que tá fazendo. Eu não sei como é que tá a minha vida, tô mal, assim, realmente. E aí o Roberto me respondeu, tu acredita? Ele me respondeu esse e-mail, tipo, 2 dias depois. Assim. Ele me respondeu, Maico, e foi assim, Maico, olha só, eu sou o Roberto, falou assim, não lembro teu e-mail, e disse assim, eu tô indo pro sul. E aqui, quando ele tô indo pro sul, eu pensei, como é que ele tá indo pro sul? Tá lá em Fortaleza. Tá em Fortaleza. Você tô indo pro sul, daqui a 6 meses eu tô indo pro sul. Ele falou assim, a gente vai se encontrar. 5 meses, 5, 6 meses. E a gente vai se encontrar. E eu quero que você vá para os trabalhos. Pra gente se conhecer. Porque a gente precisa se conhecer, mano. Daí eu agradeci, fiquei muito feliz e tal. E aí, chegou o dia, fui sair do meu serviço, pedi licença, fiquei 3 dias em Caxias do Sul, encontrei o Roberto. Enquanto isso, tinha atendimento de cirurgias, mas assim, de forma sem norte, sem nada, porque o Aritson não falava, só atendia, né? Não sabia, não tinha caminho, era a esmo, o trabalho acontecia a esmo, nos horários estranhos, assim, locais estranhos, ele vinha nas manifestações dele. E aí eu encontrei o Roberto na casa do pai Moisés, eu acho. Acho que você lembra, na casa do pai Moisés, primeira vez que conheci o pai Moisés, e participei dos trabalhos. O pai Moisés, conheci o Fritz lá, acompanhei, Alessandro me recepcionou, acho, é isso, Alessandro. Fui para Flores da Cunha, acho que é Flores da Cunha, e fui para depois Caxias. E aí, fiquei, inclusive, na primeira vez no carro do Alessandro, eu acho. E ali foi para uma amorosidade. Depois era uma amorosidade, lá com o Josué. E é isso que a gente busca nos médicos. Essa entrega, essa vontade de ajudar, o conhecimento consciente. É isso que a gente busca. Essa vontade de servir, de querer realmente e efetivamente auxiliar aqueles que estão passando pelos poderes da dor. Não com julgamento, mas ser muitas vezes apenas uma escada para que o outro cresça. Esse é o nosso trabalho. A espiritualidade nunca vai desistir de vocês. Nunca, meu filho. Tudo que for possível nós fazer para auxiliar vocês, nós vamos fazer. Até mesmo fundar um hospital.